Você não chegou aqui por acaso. O vazio grita, as promessas de uma fé inabalável desmoronaram, e a religiosidade te deixou ferido, não é? Nos segredos dos Salmos, desvendamos a fortaleza na fé. Salmo 40 para superar momentos difíceis e encontrar força divina. Não é só um título, é um chamado para você que se cansou de oração sem resposta, de líderes que te cegam com doutrinas, distorcendo a Bíblia. Muitos te disseram como ter fé, mas poucos te ensinaram a lutar a guerra interna. O que você vai ver agora vai te libertar de enganos profundos, revelando a face do anticristo espiritual que age nas sombras. Preste muita atenção. Esta é a chance de você entender o que Deus quer. Está pronto para a transformação? Sua vida nunca mais será a mesma. Você já se viu num buraco tão fundo que a luz do céu parecia só uma lembrança distante? Um poço escuro, onde cada tentativa de subir só te fazia escorregar mais. Quantas vezes você ouviu promessas grandiosas sobre ter uma fé inabalável, sobre um Deus que nunca falha, enquanto a sua própria vida parecia desmoronar peça por peça? Pausa dramática. Talvez te disseram para orar mais, para ter mais fé, mas a verdade é que o seu coração, lá no fundo, gritava por algo que a religião não conseguia oferecer. Você estava buscando um salva-vidas, mas te entregaram um manual de etiqueta. Te falaram de milagres, mas te deixaram no meio da sua própria tempestade. E essa oração, que deveria ser o seu refúgio, muitas vezes soava como um eco vazio na escuridão. O sistema religioso, com suas regras e dogmas, prometeu a ponte, mas te jogou no abismo, não é? O que fazer quando a esperança se torna um fardo pesado demais para carregar? O vazio sufoca. Não é sobre seguir ritos, mas sobre sentir. Sentir a mão que te puxa quando ninguém mais te vê. Muitos se sentem assim, traídos por uma fé que mais parece um jogo de aparências. Te ensinaram a colocar uma máscara de tudo está bem, enquanto por dentro a alma se corroía. Você foi enganado. Enganado por uma imagem de Deus que é distante, frio, que só atende os merecedores. Mas e se eu te disser que essa imagem é uma distorção? Uma mentira cuidadosamente construída para te manter cativo? Até quando você vai aceitar viver nessa escuridão que te prenderam? Essa sensação de abandono, essa culpa que te sufoca, não é sua. É o peso de uma religiosidade que desvia o olhar da sua dor real. Ela te vem de um céu que você nunca alcança, enquanto te arranca a paz aqui na terra. Você já percebeu o quanto custa manter essa fachada? O quanto a sua alma está exausta de fingir uma fé que não sente? Deus não quer a sua fachada. Ele quer o seu grito. Ele quer o seu coração quebrado, sem maquiagem. A Bíblia que te ensinaram, muitas vezes, foi retorcida para servir a interesses humanos, não para te libertar. Te apresentaram um Deus de regras, quando Ele é o Deus de relacionamentos. E essa é a verdade que eles não querem que você encontre. Porque um povo liberto, que entende a verdadeira essência da fé, não é fácil de manipular. O que você faria se descobrisse que a saída do poço sempre esteve ao seu alcance, mas te esconderam? Você não está sozinho nesse buraco. Milhões, como você, foram feridos, frustrados, iludidos por uma religião que se esqueceu do evangelho genuíno. Eles te roubaram a esperança, te ensinaram a duvidar do amor de Deus. Mas existe um caminho, um salmo que fala a sua língua, que entende o seu grito. Ele não te tira do poço magicamente, mas te dá os passos para sair dele. O que é preciso para um homem ou mulher que se sente afogado encontrar o chão firme? Esse salmo não é uma fórmula mágica, mas a chave para entender como a oração de um coração desesperado pode mover montanhas. Ele te revela que a sua dor tem voz no céu, e que o seu grito é a melodia mais sincera para os ouvidos de Deus. Pausa. Ele te mostra que a fé inabalável não é a ausência de dor, mas a presença de Deus na dor. Mas o que esse salmo tão antigo tem a dizer sobre a sua dor? E como ele pode virar o jogo na sua vida hoje? Você se sente num poço, certo? Aquele lugar onde cada sopro de esperança parece virar fumaça. Talvez você, como muitos, tenha tentado de tudo. Conselhos de gente bem intencionada, fórmulas prontas,
até mesmo aquela oração desesperada que parecia mais um grito no vazio. Eles te disseram para ter fé inabalável, mas como ter fé quando tudo em volta desaba, e a própria igreja que deveria ser seu refúgio, te deixou ainda mais sozinho? Essa é a cruel ironia que o sistema religioso não quer que você perceba. O medo de ficar de fora, o FOMO espiritual, te empurrou para uma busca incessante por respostas que nunca chegam, por uma paz que nunca se instala. Você foi atraído pela promessa de um paraíso fácil, mas encontrou um purgatório de culpa e frustração. E essa é a primeira armadilha do anticristo que opera nas sombras da religião. Fazer você crer que a sua salvação depende do que você faz, não do que Deus já fez. A fé não é uma performance, é um refúgio, a verdadeira virada, o ponto de não retorno para quem está afundando. Não vem de mais esforço, vem de um lugar de entrega profunda, de uma espera que não é passividade, mas um ato de guerra espiritual. Você já ouviu falar do Salmo 40? Ele começa com uma frase que desafia tudo o que te ensinaram sobre ação imediata, sobre resolver tudo por conta própria. Esperei com paciência no Senhor. Pausa. Paciência? Como ter paciência quando a alma clama por alívio? Será que a sua impaciência não é o que te mantém preso ao poço, tentando sair com as próprias forças? Pensa nisso. O sistema te vendeu a urgência, o agora ou nunca, a solução mágica para seus problemas. Mas o Salmo 40 revela um segredo. Há um tempo de espera que não é tempo perdido. É tempo de Deus agir. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não foi um clamor ensaiado, não foi uma oração perfeita. Foi o grito cru de uma alma em desespero. E ele ouviu. Esse é o contraste gritante com a religiosidade que exige performance, que te diz que Deus só te escuta se você for santo o suficiente. O choro sincero tem mais poder que 1000 sermões vazios. Você, que se sente quebrado, que duvida da própria voz, precisa entender. Deus não se importa com a sua retórica. Ele se importa com o seu coração. Aquele que está no poço, sem mais nada a fazer, é o candidato perfeito para a intervenção divina. Porque é ali, na sua fraqueza, que o poder dele se manifesta de verdade. Não é sobre você, é sobre ele. E essa é a esperança prática que eles tentam esconder. O que te impede de parar de lutar sozinho e simplesmente esperar no Senhor, como o Salmo ensina? Essa não é uma espera vazia. Não é cruzar os braços. É uma espera ativa, com o coração aberto, com a mente focada na única fonte verdadeira de ajuda. É a fé que se recusa a se dobrar diante das circunstâncias, sabendo que a resposta virá no tempo certo, da maneira certa. É o oposto do que o sistema religioso prega, que é o controle, a manipulação, a pressa para ter resultados visíveis. Mas como essa paciência se traduz em ação? E o que acontece quando você finalmente decide confiar de verdade? Essa é a grande questão. A paciência de Salmo 40 não é inércia. É a coragem de largar o controle, de soltar as cordas que você teima em segurar. É a força que vem de saber que Deus está no comando, mesmo quando o chão treme. É a verdadeira face da fé inabalável. Não a ausência de medo, mas a certeza da presença dele no meio do medo. E o que ele faz, uma vez que ele te ouve e se inclina para você? A resposta pode te chocar, porque ela desmascara uma das maiores mentiras sobre como Deus age. Depois daquela espera que parecia infinita, quando o poço já era a paisagem mais familiar, acontece o impensável. Aquele que esperou com paciência, com a oração quebrada mas sincera, viu a mão se estender. Não era a mão de um salvador comum, nem a resposta que a religiosidade prometeu em troca de sacrifícios vazios. Era a mão do próprio Deus, que se inclina, que escuta o grito abafado e rasga o véu do silêncio. Ele retira o homem do lamaçal, da areia movediça onde os próprios pés pareciam cimentados. Imagine a cena. A escuridão cede, o corpo cansado sente o chão firme. Não um chão instável, mas a rocha sólida. Não foi um merecimento forjado por obras,
mas a graça que surpreende. Essa é a verdade que o sistema religioso teima em esconder. Ele quer que você acredite que a libertação é um prêmio, não um presente. Que a fé inabalável se constrói com suas forças, quando, na verdade, ela nasce da fraqueza que se rende a ele. O resgate não tem preço, mas custou tudo a ele. E o que acontece depois que ele te põe em terra firme? A Bíblia nos revela algo surpreendente. Ele não apenas te tira do poço, mas põe um cântico novo na sua boca, um hino de louvor ao seu Deus. Esse não é um cântico ensaiado, mas a melodia da alma que provou a liberdade. Um som que se recusa a ser aprisionado pelas notas desafinadas do anticristo religioso, que sussurra dúvidas e condenação. Que música nasce da libertação? E quem consegue silenciá-la? Para quem viveu a dor profunda, esse cântico é mais que palavras. É a prova viva de que a oração foi ouvida, de que a fé não foi em vão. Muitos veem isso, e a vida deles se transforma. Aquele que se sentia sozinho, agora entende que o amor de Deus não tem limites, não segue as regras fabricadas pelos guias cegos. Essa revelação derruba muralhas de engano, desmascara a manipulação sutil que te aprisionou por tanto tempo. A liberdade tem o som de uma nova canção. A religião institucional prega uma fé que te mantém na dependência dela, sempre te cobrando, te mantendo acuado. Mas o cântico novo vem de uma libertação que te empodera, que te faz levantar a voz, que te ensina a reconhecer a verdadeira voz de Jesus Cristo no meio de tantos ruídos. Essa é a diferença entre um evangelho que aprisiona e o evangelho que liberta. Como você reage quando a música que nasce em você não agrada os ouvidos de quem te queria em silêncio? O que os outros vão dizer, os julgamentos, as condenações daqueles que ainda estão presos no labirinto da religiosidade, perdem a força. Porque o cântico novo é a sua história, a sua verdade, a sua experiência inegável com o Deus que te resgatou. É a prova de que a verdadeira fé não se compra, não se vende, mas se vive. É um testemunho que transborda, que toca outros corações sedentos pela mesma verdade. O que você faria se soubesse que a sua nova canção pode ser a melodia da liberdade para alguém que ainda está no poço? Essa canção não é apenas para você. Ela é para ser compartilhada, para ecoar nos corações daqueles que precisam ouvir que existe saída, que existe esperança, que existe um Deus que ouve o grito do fundo do poço. É a melodia que desafia o status quo, que abala as estruturas do sistema religioso, porque ela não precisa de púlpitos ou de rituais para ser cantada. Mas e se essa nova canção te levar a um confronto direto com aqueles que lucram com o seu cativeiro? Aquela nova canção que nasceu da sua libertação não agrada a todos, não é mesmo? Principalmente aqueles que lucram com o seu cativeiro. Você se libertou do poço, encontrou a rocha, mas agora se depara com um novo campo de batalha. O olhar crítico, o julgamento velado, a condenação silenciosa daqueles que ainda estão presos. E eles não querem que você cante. Eles querem o silêncio, a submissão, a fé adestrada que o sistema religioso exige. Você começa a perceber que a verdadeira guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que se escondem por trás de um manto de falsa piedade. É a manifestação do anticristo espiritual, que não se revela com chifres e tridentes, mas com manipulação, com um evangelho diluído que promete paz, mas entrega escravidão. Você o sente, não é? Aquele ar pesado quando você fala de uma experiência genuína com Deus que não se encaixa nos seus moldes. A liberdade não é negociável. Eles te acusam de rebeldia, de desrespeito à ordem estabelecida. Mas a que ordem eles se referem? A ordem que lucra com a sua ignorância? A ordem que te impede de buscar a verdade na Bíblia por si mesmo, para que você dependa sempre da interpretação deles? Essa é a tensão crescente. O conflito não é externo. Ele surge no coração de quem finalmente enxerga a luz e se recusa a voltar para as sombras. Como manter a sua fé inabalável quando aqueles que se dizem seus irmãos te rejeitam? A verdadeira comunhão não aprisiona. O rebanho segue o pastor ou o dono.
Você começa a ver que muitos dos guias cegos que Jesus confrontou no passado continuam operando hoje. Eles não querem que você tenha discernimento, que faça sua própria oração, que entenda a profundidade do amor de Deus sem intermediários. Porque um povo que conhece a verdade se torna perigoso para o império que construíram sobre promessas vazias e medos infundados. Eles não suportam ver você livre, cantando o cântico novo, porque isso expõe a farsa deles. Até quando você vai permitir que a voz deles silencie a sua? Essa não é uma luta fácil. A rejeição dói, o isolamento assusta. Talvez você sinta a tentação de voltar para o conforto do aprisionamento, onde as regras são claras, mesmo que vazias. Mas o que o Salmo 40 ensina é que a verdadeira libertação vem acompanhada de uma coragem que desafia o mundo. Uma coragem forjada na certeza de que Deus te tirou do poço para um propósito maior. Ser testemunha da sua verdade. O preço da liberdade é a confrontação da mentira. E como se proteger das setas, das palavras venenosas, dos olhares de condenação? A resposta está na raiz da sua libertação. O mesmo Deus que te tirou do lamaçal é quem te sustenta agora. A sua fé inabalável não é mais uma fé infantil, que se abala com qualquer vento de doutrina. É uma fé testada, provada, que se aprofunda na rocha que é Cristo e não nas areias movediças da religiosidade humana. O que você faria se soubesse que a sua firmeza pode ser a rachadura no muro da manipulação que aprisiona outros? Essa batalha exige mais do que coragem, exige sabedoria. Exige a capacidade de discernir o espírito da verdade do espírito do engano, de se manter firme nos princípios da Bíblia sem se deixar levar pelas emoções ou pelas pressões externas. É um convite para você se tornar um farol em meio à escuridão, para aqueles que ainda estão no poço, olhando para o seu cântico novo com esperança. Mas e se essa sua firmeza te levar a ser visto como o inimigo, por aqueles que você antes chamava de família na fé? Como lidar com a dor da separação e ao mesmo tempo permanecer um instrumento de libertação para outros? A dor da separação é real, você sente isso. Deixar para trás quem você antes chamava de família na fé é um corte profundo, não é? Quando a busca pela verdade te leva a um caminho que eles não entendem, a rejeição pode ser esmagadora. É nesse momento que a pressão é maior para você voltar, para se encaixar novamente, para abafar a canção nova que Deus colocou em sua boca. Muitos se veem nessa encruzilhada. A lealdade às pessoas ou a lealdade à verdade que liberta? O sistema religioso, muitas vezes, cria laços de lealdade tão fortes que se confundem com a própria fé. Ele te faz acreditar que a sua salvação está condicionada à aprovação do grupo, à submissão a líderes que se arvoram em porta-vozes de Deus. Esse é o campo fértil onde a semente do anticristo floresce, não em chifres e tridentes, mas na manipulação sutil que te aprisiona em nome de uma suposta unidade. A verdadeira fé não se curva ao medo de ficar só. A tentação de ceder é gigante. O medo de ser excluído, de ser chamado de herege, de perder os amigos que você fez na igreja, tudo isso pesa. Mas e se o preço de ser aceito for a sua própria alma, a sua própria verdade, a sua conexão genuína com Deus? A Bíblia nos mostra que os maiores profetas, os maiores libertadores, muitas vezes foram homens e mulheres que ousaram ficar sozinhos com a verdade, contra a corrente. Até quando você vai sacrificar a sua liberdade para caber na caixa de alguém? Esse é o momento em que a sua oração se torna a sua bússola mais fiel. Não a oração ensaiada, mas o diálogo cru e honesto com o Pai. Aquele sussurro que vem do seu interior, que te guia mesmo quando todas as vozes externas gritam em sentido contrário. É a voz de Jesus Cristo, o Messias, que ecoa no seu espírito, ensinando-o a discernir entre o controle e a verdadeira orientação divina. Sua solidão com Deus é a semente de uma revolução. Eles te dirão que você está enganado, que está desviado. Usarão versículos da Bíblia fora do contexto para te amedrontar. Dirão que você precisa de um líder, de um mediador, de uma instituição, mas a verdade é que Deus quer falar com você diretamente.
sem intermediários. Ele quer que a sua fé inabalável seja construída sobre a rocha da sua experiência pessoal com Ele e não sobre os fundamentos frágeis da religião humana. O que você faria se andar sozinho com Deus fosse o caminho mais rápido para a sua verdadeira liberdade? O desafio é grande, sim. A dor da separação é uma ferida aberta. Mas é nessa ferida que Deus derrama o seu bálsamo, a sua presença. É nesse lugar de aparente deserto que você encontra a fonte de água viva, que ninguém pode te tirar. E essa força, essa paz, essa clareza se tornam um testemunho vivo para aqueles que ainda estão presos, mas observam você de longe, com uma ponta de curiosidade. A maior prova da sua fé é a coragem de ser você mesmo diante dele. Você não está sendo rebelde. Você está sendo autêntico. Você não está se desviando. Você está se aproximando do coração de Deus. E paradoxalmente, ao se afastar do que te prendia, você se torna um instrumento ainda mais poderoso para libertar outros. Sua história, sua coragem, sua paz inabalável se tornam o convite mais eloquente para que outros questionem, para que outros busquem, para que outros também encontrem a sua própria bússola interior. Mas para onde essa bússola te aponta quando o mundo todo parece ir na direção oposta? E como você pode ter certeza que é a voz dele e não apenas o seu próprio desejo? E quando você finalmente encontra essa direção, como viver uma vida que desafia o sistema sem se tornar amargurado, mantendo a compaixão de Jesus que você tanto admira? Você se libertou, não é? Aquele cântico novo ressoa em sua alma e a rocha sob seus pés é firme. Mas surge uma nova armadilha, tão sutil quanto poderosa. O risco de se tornar aquilo que você combate, de se encher de amargura contra o sistema, contra aqueles que te machucaram. Como desafiar a manipulação sem se tornar um manipulador, sem perder a compaixão que você tanto admira em Jesus? Muitos, ao verem a verdade, se inflamam de uma ira justa, mas permitem que ela se transforme em veneno. Eles trocam uma prisão por outra, a do ressentimento. O anticristo não quer apenas te enganar, ele quer te desfigurar, te fazer um espelho daquilo que você odeia. E essa é a batalha mais íntima, a que se trava dentro do seu próprio coração. Você sente a raiva querendo tomar conta, o desejo de provar que você estava certo. A liberdade sem amor é uma arma sem rumo. Eles te julgarão, te farão sangrar com palavras, te acusarão de arrogância. E a tentação de revidar na mesma moeda é quase irresistível. Mas lembre-se, Jesus não combateu a hipocrisia com hipocrisia. Ele não respondeu à dor com mais dor. Ele confrontou o engano com a verdade, sim, mas sempre com a compaixão de quem via além da máscara, de quem entendia a cegueira e a dor por trás dela. A verdade liberta, mas o amor cura. A Bíblia nos mostra um caminho diferente. Não é sobre anular a sua voz, mas sobre temperá-la. É sobre falar a verdade em amor, mesmo que essa verdade seja dura e provoque desconforto. Sua fé inabalável não é um escudo para você se isolar, mas uma fonte de força para se estender, para alcançar aqueles que ainda estão presos, mas que, no fundo, anseiam pela mesma liberdade que você encontrou. Como você pode ser um farol sem queimar a ponte para quem ainda está no escuro? A resposta não está em se calar, mas em escolher as suas palavras com sabedoria, em orar por aqueles que te perseguem, em abençoar aqueles que te amaldiçoam. Não é fraqueza, é a mais pura demonstração de força espiritual. É o Deus que te tirou do poço te ensinando a ser ponte, não barreira. É o evangelho genuíno se manifestando através da sua vida, em contraste com a aspereza do sistema. A maior vingança contra o engano é uma vida cheia da verdade e do amor de Jesus. Quando você se recusa a se amargurar, você destrói a última arma do anticristo contra você. Você prova que a sua fé é incondicional, que a sua liberdade é inabalável. E essa atitude, por si só, é um testemunho mais poderoso do que qualquer discurso inflamado. É o seu exemplo vivo que começará a rachar os muros das prisões religiosas, convidando outros a questionarem o peso e a culpa que carregam.
O que você faria se soubesse que a sua própria paz é a arma mais potente contra a escuridão que tenta te consumir? Essa jornada não é fácil, e você não precisa percorrê-la sozinho. A oração se torna seu porto seguro, seu lugar de recarga, onde você derrama a sua dor e recebe a graça para continuar. É ali que a compaixão de Jesus se manifesta em você, não como uma emoção passageira, mas como uma força que te impulsiona a amar, mesmo quando o mundo te dá motivos para odiar. Mas e quando as palavras não são o suficiente e a verdadeira mensagem precisa ser vivida para ser compreendida? O que significa realmente viver o Evangelho em um mundo que prefere a conveniência da religião e como isso pode transformar a sua realidade e a de outros de forma inesperada? Você já sentiu que as palavras, por mais bonitas que sejam, muitas vezes não alcançam o coração? Que a verdadeira mensagem de Jesus se perde em discursos teológicos vazios, em rituais sem vida? É nesse ponto que a sua jornada se torna a sua maior pregação. Não com frases de efeito, mas com a sua própria vida, vivendo o Evangelho de uma forma tão autêntica que ele se torna irresistível para quem busca algo real. A religião institucional te ensinou que pregar é falar, é convencer com argumentos. Mas o Evangelho que liberta é, antes de tudo, vivenciado. É a manifestação prática da sua fé inabalável em um mundo que está sedento por verdade e por ação. O anticristo se disfarça em discursos eloquentes, mas a sua maior fraqueza é a incapacidade de produzir uma vida transformada, uma vida que transborde amor e graça, como a de Deus. As palavras convencem, mas a vida arrasta. Pense nas pessoas que você conhece, aquelas que a religião já feriu, já desiludiu. Elas estão cansadas de promessas vazias, de sermões sem vida. Elas precisam ver em você a diferença, a paz que excede todo entendimento, a alegria mesmo em meio às lutas, a compaixão que acolhe sem julgar. Essa é a revolução silenciosa, a oração que se torna visível aos olhos de todos. Sua vida é a única Bíblia que muitos lerão. A Bíblia que te ensinaram a interpretar como um código secreto para a salvação, na verdade, é um manual para viver uma vida abundante, uma vida que reflete o coração de Deus. E quando você aplica esses princípios, quando a sua fé se traduz em atos de serviço, de perdão, de amor incondicional, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a questionar o que elas foram ensinadas. Elas começam a buscar a fonte dessa sua nova vida. Que evangelho você está vivendo? O que te aprisiona ou o que te liberta para ser e fazer o bem? É nesse viver que o verdadeiro poder se manifesta, não em milagres espetaculares, mas na simplicidade de um coração quebrado que se permite ser usado para curar outros corações quebrados. É o Salmo 40 se tornando carne e osso na sua existência, mostrando que sair do poço não é o fim da jornada, mas o início de uma nova missão: ser luz para quem ainda está na escuridão. A maior prova de que Deus te libertou é a sua capacidade de libertar outros. Você se torna um agente de transformação, não por decreto, mas por contágio. Sua autenticidade é a sua maior credibilidade. Sua vulnerabilidade se torna sua força, porque ela permite que as pessoas se conectem com você em um nível mais profundo, em um nível humano, sem máscaras, sem fachadas. E é nesse ponto que o seu testemunho se torna o maior inimigo do sistema religioso, que se baseia na aparência e na manipulação. O que você faria se soubesse que cada ato de amor, cada palavra de verdade dita com compaixão, é um golpe certeiro no coração do anticristo espiritual? Essa é a sua chance de ser a resposta para a oração de alguém que está perdido. De ser a mão estendida, a voz amiga, o exemplo vivo de que existe uma fé inabalável que não se dobra diante das adversidades, porque ela está fundamentada em Deus e não em homens. É uma fé que te impulsiona a amar, a perdoar, a servir, a transformar. Mas como manter esse fogo aceso, essa chama de transformação, em um mundo que insiste em te puxar de volta para a conformidade e a apatia?
E o que acontece quando o seu testemunho inspira outros a também viverem essa revolução? E a voz que você acreditava ser só sua, começa a se multiplicar, formando um coral de liberdade? Você já se perguntou se a sua vida, a sua verdadeira história de libertação, não é o sermão mais poderoso que você pode pregar? Em um mundo que se afoga em discursos vazios e a conveniência de uma religião que exige pouco, a sua existência transformada, vivendo o Evangelho de uma forma real, é uma semente que gera uma colheita inesperada. Não é sobre o que você diz, mas sobre quem você se tornou. O sistema religioso te vende a ideia de que a transformação é um evento singular, uma conversão, e depois você apenas segue um roteiro. Mas a verdade que Jesus ensinou é que a verdadeira mudança é um processo diário, uma escolha contínua de viver na luz, de amar o próximo, de perdoar o imperdoável. E essa é a beleza da sua fé inabalável. Ela não se estagna, ela cresce, ela floresce, mesmo nos solos mais áridos. Sua verdade é um convite mudo. Quando você vive o Salmo 40, quando você se posiciona na rocha, quando o cântico novo nasce em sua boca, você não apenas se liberta, você se torna um catalisador. Aqueles que te observam, que talvez te criticaram, que te abandonaram, começam a ver algo diferente. Uma paz que eles não têm, uma força que eles não entendem. E essa curiosidade, esse fomo espiritual, começa a trabalhar a seu favor. O que você vive, eles veem. Eles veem que a sua oração não é um ritual, mas uma conversa íntima com Deus. Que a sua fé não é uma doutrina, mas uma bússola que te guia em meio ao caos. Você se torna um espelho, e ao se verem refletidos em sua alegria e paz, eles começam a questionar as suas próprias prisões, as amarras do anticristo que se esconde na tradição e no formalismo. Até quando a sua própria vida vai contradizer as desculpas que eles usam para não mudar? Essa é a revolução que não faz barulho nos púlpitos, mas que ecoa nos corações. É o efeito cascata da verdadeira Bíblia sendo vivida, não apenas lida. Você não precisa forçar, você não precisa argumentar. Basta viver, basta ser. E essa autenticidade, essa manifestação genuína do Espírito, se torna a prova mais irrefutável de que o Evangelho tem poder para transformar. Sua vida é a resposta silenciosa às perguntas não feitas. As pessoas estão cansadas de promessas vazias e de líderes que se servem em vez de servir. Elas buscam algo real, algo que toque a sua dor, que ofereça esperança sem exigir conformidade cega. E quando elas encontram isso em você, quando elas veem a compaixão de Jesus em suas atitudes, o círculo da transformação se expande. Uma vida toca outra, e outra, e outra. O que você faria se soubesse que a sua liberdade está inspirando uma onda de libertação que você nem imagina? Você não é apenas um sobrevivente do poço. Você é um embaixador da verdade. Sua jornada, com suas cicatrizes e suas vitórias, é um mapa para outros. E o mais lindo disso tudo é que você não precisa de permissão, de um cargo ou de um título para fazer isso. Sua fé inabalável, sua conexão com Deus, é tudo o que você precisa. Mas quando essa onda de transformação se torna visível, o que acontece com o sistema religioso que vê seu poder ameaçado? E como você pode proteger a sua liberdade e a liberdade daqueles que você inspirou? E como a voz que você acreditava ser só sua começa a se multiplicar, formando um coral de liberdade que desafia as estruturas? E o que significa ser parte dessa orquestra divina? A onda de transformação que você ajudou a iniciar já não é um sussurro, tornou-se um coral, e o som da liberdade ressoa cada vez mais alto. Aqueles que antes estavam presos no poço, agora cantam a plenos pulmões a nova canção, inspirados pela sua coragem e pela autenticidade do seu evangelho vivido. Mas com essa visibilidade, vem a inevitável reação. O velho sistema, que antes te via como uma anomalia isolada, agora percebe que seu poder está sendo seriamente ameaçado. A máquina da religiosidade se move para silenciar o coral, não com perseguição aberta, mas com táticas mais sutis e insidiosas. Eles tentarão desacreditar você,
chamarão seu grupo de seita, usarão a Bíblia distorcida para semear dúvida e medo entre os novos convertidos à liberdade. O anticristo espiritual opera não apenas na imposição de mentiras, mas também na distorção da verdade, buscando quebrar a harmonia do seu cântico e devolver as ovelhas ao curral do controle. A luz da verdade revela as sombras do engano. Será um teste à sua fé inabalável e também a daqueles que se uniram a você. A pressão virá de todos os lados, dos que perderam o controle, dos que se sentem ameaçados e até mesmo daqueles bem-intencionados que foram doutrinados a temer tudo o que é diferente. A pergunta crucial é: como proteger a sua liberdade e a liberdade daqueles que você inspirou sem se isolar ou se tornar amargurado? A resistência deles é a prova do seu impacto. Você aprendeu a confiar na sua oração, a ouvir a bússola do seu coração. Agora é hora de ensinar essa mesma sabedoria aos outros. É crucial construir uma comunidade baseada na rocha que é Jesus Cristo, não em personalidades ou em doutrinas fabricadas por homens. Uma comunidade onde a fé seja genuína, o amor seja a lei, e a verdade da Bíblia seja o guia, interpretada não pela letra que mata, mas pelo espírito que vivifica. Como fortalecer o coral para que ele não desafine sob o ataque e continue a ressoar a melodia da libertação? Isso significa investir em relacionamentos autênticos, em discipulado verdadeiro, onde cada um é encorajado a ter sua própria conexão profunda com Deus. Significa criar um ambiente de acolhimento e perdão, onde os erros são oportunidades de aprendizado e não motivos para exclusão. É a antítese do velho sistema, que prospera na culpa, na vergonha e no controle. A maior fortaleza é uma comunidade que vive a verdade em amor. O Salmo 40 não termina com o resgate do poço. Ele nos mostra a continuação, a construção de um novo caminho, um testemunho para o mundo. O coral da liberdade é a concretização desse testemunho, a prova viva de que a oração de um coração humilde e a espera paciente podem mover não apenas um indivíduo, mas um movimento de transformação. O que você faria se soubesse que a união de suas vozes, a harmonia de suas vidas, é a arma mais potente contra as estratégias do velho sistema? Sua missão agora é mais ampla. É nutrir essa nova comunidade, ensiná-los a discernir, a permanecer firmes na sua fé inabalável, mesmo quando o vento sopra forte. É protegê-los dos lobos e, ao mesmo tempo, ser uma porta aberta para aqueles que ainda estão presos e que, ao ouvirem o cântico de vocês, se sentirão chamados a se juntar. Mas quando o coral cresce tanto que se torna um movimento global, como manter a pureza da mensagem e a autenticidade da experiência, sem se tornar um novo sistema? E qual é o verdadeiro legado que você, como parte dessa orquestra divina, pode deixar para as próximas gerações, garantindo que a chama da liberdade e a verdade do Evangelho nunca se apaguem? O coral da liberdade se expandiu. De um sussurro, ele se tornou um movimento global, um testemunho vibrante da graça e da verdade. Mas com a expansão, surge o desafio crucial. Como manter a pureza da mensagem e a autenticidade da experiência sem se tornar um novo sistema, com suas próprias regras e dogmas, correndo o risco de aprisionar a próxima geração? A história está repleta de movimentos que começaram com a paixão pela verdade e terminaram engessados pela instituição. O anticristo não atua apenas na mentira escancarada, mas também na sutileza de transformar a liberdade em formalismo, a espontaneidade em protocolo. A grande armadilha é acreditar que o sucesso se mede pelo tamanho das construções e não pela profundidade das transformações individuais. A verdadeira herança não é uma estrutura, mas uma semente. A sua fé inabalável, forjada no poço e fortalecida na rocha, deve agora se manifestar como um legado de capacitação. Não é sobre você ser o centro, mas sobre Jesus Cristo ser o centro de cada coração. A missão é equipar cada indivíduo para que ele mesmo seja um guardião da sua própria liberdade em Cristo,
um buscador incansável da verdade na Bíblia, guiado pela sua própria oração e pelo Espírito Santo. O maior líder forma outros líderes, não seguidores cegos. O Salmo 40 não termina em uma mega estrutura, mas em um cântico que testifica do livramento. O legado não é um império religioso, mas uma sucessão de vidas transformadas, que por sua vez transformam outras. Isso significa priorizar o discipulado autêntico, um a um, no qual a essência do Evangelho é transmitida não como um pacote de regras, mas como um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Como garantir que a próxima geração entenda que o caminho para a liberdade é pessoal, e não uma adesão a um grupo? O foco deve ser na formação de corações discernidores que saibam identificar as vozes do controle e da manipulação, que possam beber diretamente da fonte da vida, sem intermediários. Sua tarefa é ser um mentor, um inspirador, que aponta para o pastor maior, e não para si mesmo. A oração constante se torna a força motriz, tanto sua quanto daqueles que você influencia. O verdadeiro crescimento é a multiplicação de corações livres, não de números em uma estatística. Isso exigirá humildade, desapego do controle e uma profunda confiança de que a obra é de Deus, e não sua. Você precisará aceitar que a forma como o movimento se desenvolve pode não ser a que você imaginou, mas será a que o Espírito Santo guiar. Sua fé deve ser a de um jardineiro que planta sementes, rega e confia que Deus fará crescer. O que você faria se soubesse que o seu maior sucesso é ver outros superarem você na jornada de fé e liberdade? O legado perene não é uma doutrina intocável, mas um espírito de busca incessante pela verdade, de amor radical e de compaixão transbordante. É a garantia de que a chama da liberdade e a verdade do Evangelho nunca se apagarão, porque elas estarão acesas nos corações de cada indivíduo, guiados pelo Espírito. Mas como assegurar que essa chama seja passada adiante com a mesma pureza e paixão, sem que a mensagem se perca ou se dilua nas complexidades do mundo moderno? E qual é o seu papel contínuo, agora como um veterano da fé liberta, para inspirar e proteger a nova geração de guardiões, enquanto eles traçam seus próprios caminhos na rocha que é Jesus Cristo? Você chegou ao fim de uma jornada de reflexão profunda. Não foi um guia rápido para a felicidade instantânea, nem mais uma doutrina vazia. Foi um desvendar de verdades, um convite à introspecção e à ação. Começamos no grito silencioso do poço, reconhecendo a dor da religiosidade e o vazio que ela cria. Entendemos a paciência que liberta do Salmo 40, a espera ativa que move a mão de Deus. Vimos a pedra que rola e o cântico novo como a manifestação inegável da graça divina em sua vida. Enfrentamos o conflito invisível e a voz que abala o templo, percebendo que a liberdade tem um preço e que o anticristo age nas sombras da manipulação. Descobrimos o preço da verdade e a bússola do coração, entendendo que a solidão com Deus é a semente de uma revolução pessoal. Mergulhamos no segredo da compaixão no campo de batalha, aprendendo que a liberdade sem amor é uma arma sem rumo. Presenciamos a revolução silenciosa do Evangelho vivido, onde sua vida se torna a maior pregação, e vimos a semente da transformação e o efeito cascata do seu impacto no mundo. Por fim, no coral da liberdade e a reação do velho sistema, entendemos os desafios de crescer, e agora, no legado perene e a nova geração de guardiões, compreendemos que sua verdadeira contribuição é capacitar outros, e não criar uma nova instituição. Este não é o fim, mas o começo. A fortaleza na fé não é um lugar físico, mas um estado de espírito. Uma fé inabalável construída sobre a rocha que é Jesus Cristo, e não nas areias movediças da religião. É a certeza de que sua oração é ouvida, sua dor é vista, e sua liberdade é um presente a ser vivido e compartilhado. Você está pronto para abraçar essa fortaleza, cantar seu cântico novo e se tornar um guardião da verdade para as próximas gerações? A escolha é sua. A liberdade está ao seu alcance.